Olá, gente, voltei com um novo vídeo. Agora esse vídeo eu quero contar uma nova experiência, né? Como no outro vídeo eu contei a experiência do meu pai com meu esposo, agora essa eu quero contar a minha com umas amigas, né? Convivi na minha infância. E hoje eu vejo que tão grande experiência eu tive nesse relacionamento com essas amigas minhas. É muito interessante. Então eu vou contar, é assim. Eu não vou colocar nomes de pessoas, eu até entrei em contato com essas minhas amigas, a minha amiga, e pedi autorização a elas, se eu podia contar, né? Porque vou estar contando algo também que envolve elas. Mas eu não vou pôr o nome, não vou falar o nome, então ninguém vai saber quem é, né? Elas mesmas vão saber quem é e não importa. Quem convivia comigo muito tempo é que vai saber quem é, né? Eu andava muito nas casas das minhas amigas e tudo. Então, essa amiga em particular, em especial essas amigas, eram irmãs, né? E eu gostava muito de ficar lá. Só que os pais dessas meninas eram muito rígidos, sabe? Nós éramos da Igreja Assembleia de Deus, nossos pais, né? Nossos pais não, acho que não, é só minha mãe, meu pai não era, não. E a mãe dela também, o pai dela não era também, não. Só que a mãe dela era muito rígida com elas, o pai. Então, como eu disse, que a adolescência é muito confusa, né? A nossa adolescência, hoje eu vejo os adolescentes são muito confusos e tudo, porque é uma situação, é um tempo que a gente não sabe se a gente é criança ou se a gente é adulto. Tem coisas que a gente faz e é papel de adulto e tem coisas que a gente faz que é papel de criança. Então os pais ficam brigando nesse sentido, né? Hoje, a gente que é mãe, a gente entende isso. E elas eram bem revoltadas também. E uma certa vez, nós estávamos na casa dela, nós resolvemos fumar. Só que a gente fumava pegando papel de caderno, enrola, né? Assim, normal, e colocava fogo na pontinha e ficava, né? Fingindo que estava fumando. Nossa, fizemos isso com um monte de papel. E fingi que estava fumando. Porque nós dentro da igreja, a igreja muito rígida, era doutrina nessa igreja. Na nossa época não podia ver televisão, não podia usar calça, brinco, batom, não podia, muita coisa, ouvir música, nada. Muita coisa, não podia. E aí nós tava lá, né, fumando. Aí a mãe dela chegou e pegou. E, gente, a mãe dela me mandou ir embora, muito brava, pôs eu pra correr, fui embora pra minha casa e a mãe dela deu um couro nessas meninas. Só que várias coisinhas assim que acontecia, elas acabava que elas apanhavam bem, sabe? Então, chegou um tempo que essas meninas começaram a planejar fugir de casa. Aí, nós encontrava, porque eu sempre encontrava porque as mães eram da mesma igreja, nós éramos tudo da mesma igreja, então todo o tempo dos cultos nós estávamos perto. E aí, planejou fugir. E eu lá no meio, e elas combinando como é que elas iam fugir, aquela coisa toda. E ia para casa de um tio que era a cidade de mais 1h30 de distância daqui da nossa cidade. E, e planejando tudo, e eu lá no meio, como se eu fosse também. Só que, na verdade, eu não ia, né? Não sou doida, porque como eu falei no vídeo anterior, eu tinha um pai que ele, em qualquer situaçãozinha, ele falava: você está aqui de favor, você não tem nada aqui, você está aqui de favor. E eu sou doida. Então, eu ia fugir de uma casa que eu estava de favor, né? Não ia, não. E porque elas era a casa delas mesmas, era o pai, a mãe delas e tudo. Então elas podiam fazer qualquer coisa que quando elas voltassem, estava a casa delas ali, o pai, a mãe, tudo ali. Então eu tinha essa convicção. Se fosse eu fugir, tô doido. Eu tô cansada de ouvir que eu tô aqui de favor, eu ainda vou fugir, né? E ok. Então essas meninas fugiam. Umas 3 vezes isso aconteceu. Que eu me lembre. Eu acho que foi até. Na verdade, ela já fugiu, foi muitas vezes. Mas que eu me lembro, assim, na adolescência mesmo, foi essas vezes que eu tava junto e vi os planejamentos delas. Então elas fugiam mesmo, sabe? E aí acontece que a mãe dela ia lá na minha mãe, lá na minha casa. E falava com a minha mãe. E falava: Andréia, tá aí? Aí, tá, a Andréia tá aqui. Ah, porque as meninas fugiram. As meninas sumiu e não sei o que. Essas meninas ficavam o dia inteiro fora. E aí, muitas das vezes, não sei, elas falaram que ia pra tal cidade. Aí, como que ia? Você não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha como ir para outra cidade. Na verdade, elas iam para casa de uma outra tia que era no bairro do lado do nosso. E aí, no final, a mãe encontrava com elas,
elas voltavam para casa e ficava tudo bem de novo. Passava um tempo, elas fugiam de novo, planejavam, fugia de novo. E eu, de maneira nenhuma, ia. Ouvia, né? Ficava lá vendo elas planejar e tudo, mas eu ia não tinha coragem. Por quê? Por causa simplesmente dessa situação. Eu tinha consciência que eu tava dentro de uma casa de favor. Então já pensou, se eu fosse fugir e aí, e para me voltar? Se ele já não quisesse me receber, era o meu medo, né? Não, é, não quisesse me receber, eu ia ficar, né, largada pela rua fora. Era meu jeito de pensar. Por quê? Eu já tinha vindo de uma situação ruim, porque, como eu disse no outro vídeo, eu vim de uma. Antigamente chamava FEBEM, hoje fala. Como que chama hoje? Creche? Não, né? Não sei. Abrigo. Hoje é abrigo de menor, né? Hoje fala abrigo de menor, mas antes era FEBEM e tudo. Então, é, e, e eu e era ruim, né? Lá, eu lembro que raparam minha cabeça quando eu estava nessa FEBEM. Eu peguei um verme na minha cabeça. Eu tenho 3 buracos aqui na minha cabeça, três fundinhos de buraco. Que quando eu cheguei nessa casa, esse buraquinho tava com verme. E essa minha mãe, né, cuidou de mim, tirou os vermes, então não era legal. Então, aquela casa que eu tava ali era um abrigo mesmo, né? Então eu vou fugir, né? Não ia. Mas elas não, ela era a casa do pai dela mesmo, da mãe delas mesmo, então para elas estava tudo certo, né? Fugia, voltava, tava tudo ali, o pai e a mãe. E eu não tive coragem, eu não tinha coragem de fazer isso. Então, eu sempre lembrei, deixa eu marcar aqui. Às vezes alguém tá pensando assim, né? Tipo, né? O que essas meninas faziam de errado e tudo? Mas, gente, a gente fazia muitas coisas erradas mesmo, né? Não posso passar pano quente, não. Como eu disse aí, o Senhor corrige ao filho, o filho que ele ama. Os nossos pais também. Eu vou contar uma coisa que aconteceu também. Na nossa igreja, a igreja era numa rua e a gente tinha um clube, a gente falava hora dançante, na rua de trás. Então, quem já foi aí da Assembleia de Deus vai lembrar que a Assembleia de Deus ela tem cada parte, cada idade tem um conjunto, né? Conjunto das crianças, dos adolescentes, dos jovens, do coral, essas coisas assim. E nós fazia parte dos adolescentes, né? Nós éramos adolescentes. Então, para você ver o nível que a gente era, difícil mesmo, né? Quem eram os nossos pais, se eles não fossem rígidos com a gente, não tinha como. Então a gente ia pra igreja no domingo e domingo tinha hora dançante lá no clube, né, na rua de trás. Então o que acontece? A gente ficava sentadinho no banco, bonitinha, até na hora do louvor, na hora que a gente cantava, porque cada hora é a hora de um conjunto cantar, do grupo cantar. Quando chegava a nossa vez, a gente cantava. Quando terminava de cantar, o que a gente fazia? Rachava pra rua e ia para esse clube. O clube era de 7 às 9. A igreja também era de 7 às 9. Então, a gente terminava de cantar, terminava as cantorias 8 horas da noite. A gente rachava pro clube. E nesse meio, a gente entrava no clube, dançava, sei lá, de 8 até as 9, né? Quase 9, 5 para as 9. E depois saía pro clube de novo, voltava para dentro da igreja. Isso era o nível das nossas, né, desobediência, nossas aventuras. Olha pra você ver. Isso é os nossos pais, a nossa mãe, no caso, né? Convivia com isso. Elas nem sabiam essa história. Então, pensa bem. E a gente voltava do clube e ficava como um anjinho lá que tivesse nada acontecido. Só que um dia a gente não soube, porque um dia um dos pais das meninas ficou sabendo e ó, comeu assim antes da igreja até terminar, né? Então foi feio. Então, nós éramos. A gente tinha que usar roupa muito grande, né? Saia para baixo do joelho. E aí, como eu disse, na adolescência, você já, né? Já não quer aceitar muita coisa. O que a gente fazia? Enrolava o cos da saia. A saia era muito grande, então a gente enrolava, dava uma, sabe, enrolada, que o trem ficava até grosso, assim, ó, na cintura, de tão grosso que tava, que a gente enrolava e usava aquelas blusas largas. Só que, às vezes, a gente esquecia de desenrolar e chegava perto da nossa mãe. Quando a gente chegava perto da nossa mãe e a nossa mãe via que a saia estava curta, levava beliscão. Desenrola essa saia, menina. Levava muito beliscão na cintura. Porque a gente esquecia de desenrolar e a saia estava lá. Coisas que a gente fazia que desagradava a nossa mãe, nosso pai. Agora, pensa bem.
os nossos níveis de desobediência. Lógico que tinha coisa que também não era para tanto, né? Igual esse do enrolar o papel, fumar, não sei, né? Eu não posso falar isso, né? Sei lá, se hoje eu pegar meu filho enrolando papel, eu não vou dar um couro neles, né? Nessa questão. Tinha um padrão que eu tinha uma dessas amigas minhas, elas eram bem, ela era bem esperta, né? E ela pegava ela já não enrolava muita saia, porque ela tinha irmãs que já não estavam na igreja, então as irmãs dela já usavam roupa, né, normal e tudo, saia curta, essas coisas. Então o que que acontece? Ela pegava essas roupa e colocava dentro de uma sacolinha, né, uma saia menorzinha, uma blusinha, colocava dentro da sacola e deixava no padrão. E então a gente ia pra igreja, na hora de ir pra hora dançante, passava no padrão, trocava de roupa, ia pra hora dançante, depois voltava, destrocava de roupa e tava na igreja. Só fazer um parênteses aqui. A gente acha que só porque que Deus é amor, né? Que ele é bondoso, é misericordioso, né? Longânimo, é paciente, né? Deus é pai, tá? Mas Deus, gente, ele é justiça também e ele corrige, né? Da mesma forma que um pai corrige o filho, Deus também nos corrige como filho. Hebreus 12, no versículo 5, fala assim, olha, será que já se esqueceram da palavra de coragem de vocês como filhos dele? Pois ele diz, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, também. E o provérbio fala assim, provérbios 3:12, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, quer dizer, Deus, ele é amor, mas nós temos que entender que Deus também ele é pai e ele nos corrige. Né? Tem uma passagem também aqui, um Deuteronômio, que é Deuteronômio 30, no versículo 19. Aí fala assim, ó, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. O 15, esse é o 19. O 15 fala assim, ó, vês aqui hoje e te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os teus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas, te multiplique e o Senhor teu Deus, Pai. E aí a gente decide. E é igual fala aqui no 19. Ele coloca diante da gente a morte e a vida, né? A bênção, a maldição, o bem e o mal. Mas ele manda a gente escolher o quê? Escolha, faça a sua escolha. Escolha a vida, para que viva, né? Então é isso. Então a gente não pode esquecer. Deus é pai, mas Deus corrige. Nós temos o nosso pai terreno e ele também corrige. Então, né? Hoje eu sou mãe, né? E tenho filho. A gente tem que ensinar isso para eles, né? Toda decisão tem uma consequência. Então é isso. Palavra. Aí o que acontece? Voltando para o dia de hoje. Hoje, por exemplo, eu entendo que eu sou também adotada. Hoje eu sou adotada pelo Senhor. O Senhor nos adotou como filho, né? Nós somos filhos adotivos. E o Senhor nos adotou através de Jesus. E na verdade, a Colossenses fala que ele nos transportou do império das trevas, né, pro reino do Filho do teu amor, que é Jesus. Hoje eu faço parte do reino, né, reino do Senhor, reino que é vida, né, apesar de que em Romanos 11 fala que tudo é dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Nada é nosso, né? É como lá, meu pai, lá na casa que eu vivia. Tudo era dele, eu não tinha nada lá, estava lá de favor. Eu estava lá de favor, não tinha nada lá. Hoje, voltando para o tempo, porque eu estou querendo dizer para hoje, em relação ao reino da luz, né? Que o evangelho, né? Na verdade, hoje, se for olhar, tudo é do Senhor. Tudo é para o Senhor. Tudo que eu tenho é dele. Ele que me deu. Foi graça. E graça é favor imerecido. Eu não mereci e ele me deu. Então, tudo que eu tenho é dele, para ele, né? Por ele. E aí eu fico vendo.
Lógico que hoje Jesus não fala comigo essas coisas, né? Não joga na minha cara qualquer coisinha de errado que eu falo, ele fala, você, né? Não, Jesus não é assim, Jesus é amor, né? Mas hoje eu sei que tudo que eu tenho, tudo que ele me confia, eu falo que é coisa que ele me confia, tudo que ele me confia, ele vai requerer de volta. Eu vou prestar conta de tudo que Deus me colocou na mão, de tudo que ele me deu, né? Porque tudo é dele. Então, hoje eu tenho essa história, eu assemelho essa história assim, só não assemelho na palavra dura, em questão da palavra dura que meu pai falava e tudo, porque Jesus ele é amor, né? Jesus ele fala com brandura, o que Provérbios 15 fala, palavra branda, né? Uma palavra branda. Então, essa experiência, sabe, hoje eu fico lembrando que eu fui bem esperta, né? Porque já pensou se eu pego o embalo, porque nessa época também, é a época que eu era revoltada também. Mas eu era revoltada, mas eu sabia, pelo menos eu era bem mais esperta, né? Falei, eu vou fugir, né? Não vou voltar. Então, hoje é a mesma coisa. É difícil ser evangélico hoje? É difícil ser cristão hoje? É difícil, gente. É difícil obedecer aos princípios da palavra do Senhor? É difícil, sabe? Por isso que fala cruz, né? Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, pega a tua cruz e me siga. O evangelho é cruz, o evangelho é difícil, são princípios que precisa ser obedecido na palavra. Lá, quando eu estava lá na minha casa, né, quando eu morava lá, meu pai tinha as ordens dele, eu tinha que obedecer às ordens dele. Então, a gente como filha, é difícil a gente obedecer aos pais, a gente acha que os pais estão errados, estão sendo demais, e a gente acaba desobedecendo, né, e revoltando, criando rebeldia. E hoje a gente faz isso também com Deus, né? Se a gente não vigia, a gente faz. É por isso que Romanos fala, né? Que é o sacrifício, apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Sacrifício é algo que vai te custar, né? Não é não, é tão fácil ser cristão. Não é, gente. Não vem, eu não concordo. Tem essa que é fácil ser cristão. Não sabe por quê? Porque eu preciso negar minha vontade. Eu preciso matar minha vontade, né? Fazer a vontade do Senhor, é aquilo que Ele me... Porque também eu sempre vou achar que minhas convicções, as minhas verdades, os meus achismos, tudo tá correto. Mas a verdade, a minha visão é muito limitada, né? O que eu acho que vai dar certo, Deus, a visão de Deus ela é ampla, Ele vê tudo, então Ele sabe. É igual um pai. O pai sabe o que o filho pode, o que o filho precisa, o que o filho merece e o que não. Mas quando a gente é filho, a gente tem essa dificuldade de obedecer. E hoje, como servo do Senhor, como filha, também, se a gente não vigiar, se a gente não confiar em Deus como um pai e que Ele sabe de todas as coisas, que Ele governa todas as coisas, a gente também entra numa rebeldia e começa a questionar com Deus, discutir, desobedecer. O que nós precisamos saber mesmo é conhecer a palavra, é conhecer as vontades de Deus, o que Deus nos instrui através da palavra dele, né? E aí nós vamos obedecer, que Provérbios 119:11, né, ele fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quer dizer, quando a gente guarda os princípios, a vontade do Senhor no nosso coração, quando a gente guarda aquilo que o pai da gente falou com a gente sabe o que ele quer, o que ele não quer, o que ele nos ordenou, né, o que ele pediu para fazer, o que ele não pediu. Então, a gente vai conseguir. A gente consegue, né? Obedecer, ser filho obediente, seguir o princípio do Senhor sem rebeldia. E tudo dá certo no final, né? Quando a gente é um filho obediente, custa, dói, é difícil, mas no final dá certo, né? Porque esse cuidado que Deus tem é só mesmo pra gente não desviar. E é o que acontece, igual lá na frente. Já pensou se eu tivesse desobedecido e fugido, né? O que eu ia ganhar com isso? Eu ia ganhar um couro, e olha lá se se ia me receber dentro de casa de novo, né? Então eu nunca fugia. E hoje eu vivo desse jeito também. Eu falo com Deus tá difícil, tá isso e aquilo, mas sabe quando Pedro fala, Jesus lá dando sermão nos discípulos e tudo, e falando com os discípulos que eles tinham que comer da carne, do sangue dele, né? Que senão não ia ser participante, não ia ser participante dele. E comer da carne e o sangue é o quê? É o sacrifício, né? É participar do sacrifício de Cristo, é você obedecer o pão, é a palavra do Senhor, você se alimentar da palavra. Quando você vive, quando você
quando Jesus falava isso com seus discípulos, questionando eles, que eles tinham que comer da carne, do sangue, um viraram pro outro e falou assim, ah, não, é duro esse discurso. Quem vai aguentar? Quem aguenta um discurso desse? Tipo, quando o pai tá brigando muito com a gente, sabe, é difícil, né? A gente querer ouvir correção, é muito difícil. Aí a gente quer fugir, quer sair, né? Ninguém consegue ser confrontado, ninguém consegue ouvir correção, quer sair. E foi isso que esses discípulos fizeram. Ah, não, dura esse discurso. Quem consegue ouvir, né? E aí, ó, racharam fora, foi saindo um atrás do outro. Só que os 12 ficaram, né? Ficaram os 12 e um deles foi Pedro. E Jesus virou e falou assim: e aí vocês, né? Vocês 12, também vai ficar? Não vai também? Não vai sair também, não, né? E Pedro, muito inteligente, Pedro, né? Virou e falou assim: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna, né? Só ele que tem a verdade, só ele que consegue, que vai levar eles para avançar, para a eternidade, né? Para a salvação. E era a mesma coisa que eu pensava também. Eu falei: eu fugi? Para onde que eu vou? Se só aqui dentro desse lar, dessa casa, eu sei que eu vou estar protegida, bem guardada e a minha vida vai prosseguir, né? Então é isso que eu quero dizer. Lá atrás eu tive essa experiência, né? Com essa questão que eu contei, e hoje eu guardo essa, eu sigo o Senhor, eu caminho e peço ao Senhor, né? Muita força, muita sabedoria, discernimento, para que eu não desanime, não desobedeça, não quebre princípios, né? Não entristeça o coração dele em questão de desobediência, né? Com a desobediência, eu acho que desobediência e a falta de fé é algo que entristece muito o coração do Senhor. Então é nessa questão aí que eu peço ao Senhor que tem misericórdia, que me ajude. Me ajude, mesmo que esteja difícil, sabe? Mas que eu, da mesma forma que eu consegui lá atrás que eu tive, né? Que Deus me ajudou, porque também, ó, não é nada, não foi por causa de mim, não. Sempre é por isso que eu digo, sempre foi Deus que estava ali. Espírito Santo me direcionando, né? Me ajudando, porque se fosse por mim mesmo, eu tinha saído. O Senhor me preservou nessa casa. Porque se eu fosse na ideia das meninas mesmo e tal, já pensou, eu fugiria. E hoje também. Se eu for para a minha lógica humana, se eu for pela visão do mundo, eu me afasto do Senhor. Mas é só Ele que tem palavra de vida eterna para mim. É só através dele, é só o pão, eu preciso me alimentar dele. Ele é o pão da vida, né? Ele é o corpo e o sangue que a gente precisa para a gente conseguir vencer.